E é isso aí, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar uma nova edição do Tributos de Direito Podcast. Eu sou Rogério Davi, já estou aqui ao lado, na verdade agora em frente, né, o meu amigo Júlio César Santiago. Beleza, Júlio, como você está? E aí, Rogério, vamos gravar aqui esse especial de fim de ano. A gente vê aí o que aconteceu no Tributos de Direito esse ano. E a gente tem também a participação de alguns convidados que mandaram vídeos para a gente poder falar um pouco sobre o que aconteceu, não é isso? Não tem como evitar, né? Chega essa época de fim de ano, é a época de retrospectiva, perspectiva também para o próximo ano. A gente pediu para quem compareceu aqui com a gente mandar um conteúdo, a gente vai compartilhar aqui, então vai ter bastante conversa para a gente falar aqui hoje, certamente um aprendizado. A gente quer agradecer a todos que nos acompanharam nessa jornada aqui. Esse ano a gente gravou 11 episódios, bastante. Ano que vem a gente volta, né? A gente vai voltar possivelmente lá para fevereiro, talvez em março, assim. Vamos voltar a gravar. E sempre o nosso objetivo, né? De toda semana trazer um convidado, fazer uma conversa com pessoas que vivem o direito tributário. Nem sempre apenas a parte jurídica ali, mas trouxemos aqui auditores da Receita, foi muito legal. Sim, né? Sempre trazendo gente de todas as áreas. E esse ano a gente teve muito tema, né? Lógico que o que pautou o tema, né, o Tributos de Direito, foi praticamente a reforma tributária, não teve como ser isso, né? Por exemplo, o Daniel Alves, logo lá no primeiro, falou de a CBS e o futuro do contencioso tributário. Tema extremamente importante, essa questão do contencioso, dessa visão entre o Estado fiscal e o contribuinte, são duas visões diferentes, e tendo essa necessidade de ter um espaço de consenso. Está todo mundo na expectativa, como que vai funcionar o contencioso da reforma tributária, né? Verdade. Foi um tema aqui palpitante das nossas conversas, né, Júlio? Teve o Nilson Furtado também. Nilson também. Falou do IBS, boa, o papel da advocacia pública. Nilson Furtado, que é um procurador do Estado, também atuante aí no âmbito do Estado, também se mostrou muito preocupado com essa questão do contencioso. A repartição das receitas, a gente explicando aqui, olha, os estados e tudo. Muito importante, quem não assistiu esse episódio, a gente recomenda assistir todos os episódios aqui que a gente abordou esse assunto, né, Júlio? A gente teve também o professor Ricardo Lodge, ex-reitor da UERJ, foi procurador da Fazenda Nacional, foi procurador do Estado de São Paulo, é advogado tributarista, foi meu orientador na UERJ. E ele trouxe um tema novo, né, Rogério? Sobre a nova função do tributo aí. Explodiu a cabeça de uma galera, plantou um triplex aí em algumas mentes. E disse que vai lançar um livro sobre isso. A nova função do tributo na teoria monetária moderna, né? Trazendo, mostrando que o tributo não é só mais para custear as despesas do Estado, ele tem muito mais outras funções do que isso, principalmente uma delas que eu me lembro, né? Até recomendo que quem está nos assistindo vá lá no episódio para lembrar todos os elementos que ele trouxe, mas eu lembro que ele falou que o tributo teria uma função de dar liquidez ao mercado. Dar e retirar também. Dar e retirar, né? Liquidez, dependendo do momento em que se está ali de crise também e tudo mais. A gente teve o Gabriel Quintanilha falando de imposto seletivo. Ali esse episódio foi um dos melhores ali. Ali foi mais descontraído o episódio. Falamos de jiu-jitsu, um monte de coisa lá. E o imposto seletivo agora, né? Acabou de sair aí a notícia de que armas não farão parte do imposto seletivo, né? Armas e... Falando do Senado que aprovou Foi agora, foi ontem, eu acho. Né? Foi esses dias. A gente está gravando aqui... Que dia é hoje? Hoje é 16 de dezembro. A gente está gravando 16 de dezembro, esse episódio vai ao ar na outra semana. E armas estão fora do imposto seletivo e bebidas também, né? Bebidas açucaradas, refrigerante. Né? Cara, eu honestamente não peguei. O Juan. O Juan tá ali. O é nosso consultor ali. Olha no Google aí, Juan. Eu acho que Então vamos ter que dar um novo episódio, né, para falar de imposto seletivo, né? Não, com certeza, porque parece que... armas e bebidas açucaradas estão fora do imposto seletivo. O que, não sei se os efeitos disso, né? Me parece que houve uma pressão para retirar. Não sei se isso vai continuar. Porque volta para a Câmara agora, né? Volta para a Câmara, bicameral, né? Vai ter que vai voltar para a Câmara para discutir essas questões. A verdade é que a gente tem que ficar inquieto e acompanhando, mas para o operador do direito, o que vale é o texto sancionado, né? Porque agora, claro, os atores estão ali,
Quem trabalha aqui com representando entidades, como eu trabalho também, então a gente tem que acompanhar projetos de lei, né? Você não pode não acompanhar e tudo, porque o pessoal pede, você tem que acompanhar, tem que fazer evento, tem que sinalizar, olha, vamos lá, reivindicar alguma pauta e tudo, mas para quem não tem essa realidade, cara, defendo muito o texto sancionado, cara, porque você fica louco. Se você for pegar tudo que sai, né, às vezes a gente recebe ali no Migalha, PL aprova não sei o quê, cara, cada coisa que é projeto PL, de lei, né? que nunca aparece. Eu lembro na época da reforma do CPC, né? Começou a surgir Lembra? Um monte de livro de projeto, comentários ao projeto do CPC, aí muda tudo, caramba. E até hoje não tem. Aí tu compra o livro e aí o projeto não é aprovado. Não é aprovado, aí vai pra sanção. Muda tudo, até a sanção muda tudo. Esse projeto foi até a gente vai ver aí depois um dos convidados mandou um vídeo comentando justamente isso. Só para continuar aqui a nossa lista de convidados, teve a Vanessa Siqueira falando sobre a supervinculação dos impostos. Um tema de direito financeiro, e a execução orçamentária, um tema de direito financeiro, que é a nossa pauta aqui também. A gente fala muito isso, despertar os tributaristas para esse lado do direito tributário, que é o direito financeiro, que é E ela teve essa preocupação da execução orçamentária do executivo não ser tão vinculado assim. Por isso que ela fala em supervinculação, do executivo poder ter uma possibilidade de manobra na execução orçamentária e não ficar tão vinculado ao que foi decidido pelo legislativo. Então teve esse problema de federalismo até, né? Sim. Não exatamente federalismo, mas de harmonia entre os poderes. Sim. A gente teve depois o Michel Ribeiro falando de adicional de ICMS. Fundo Especial de Combate à Pobreza. Fundo de Combate Especial à Pobreza. Um episódio pragmático, a gente recomenda realmente para quem está aí no dia a dia, porque é muito legal as lições que ele trouxe para a gente, né? O raciocínio crítico em cima dessa grandeza, né? Que é um adicional ali que passa batido e tem uma série de problemas relacionados a isso. E quem também está assistindo, né? Principalmente estudante, cada tema disso aqui é um tema de conclusão de TCC, estamos aí. Né? Até você pega um tema desse aqui, você faz um TCC. Uma dissertação também. Uma dissertação. Tá muito também, longe, né? não, hein, galera? Fica a dica, hein? Não falei nada, hein? Teve a Vanessa Benelli falando sobre os limites e requisitos do protesto do CDA, que é também um tema que preocupa também os advogados, de como que se cobra além da execução fiscal. Essa questão que no passado se atribuiu ao qualificativo de sanção política, só pode cobrar por execução fiscal, não pode. A gente já viu aí que a jurisprudência aceitou o protesto CDA, mas nesse episódio a Vanessa trouxe preocupações relacionadas esses limites e requisitos, né? Mas pode protestar de qualquer forma, de qualquer jeito. E teve essa questão. Teve a Andréa Dueck, né, o Rogério, auditora da Receita Federal. Falou sobre segurança jurídica na relação fisco-contribuinte, que aliás é um episódio que ela fala do Confia, fala de vários programas. A própria administração aduaneira, que ela lidera, né, o órgão julgador de pena de investimento, no Seju. Então, um episódio valiosíssimo que a Andréa nos brindou com o conhecimento dela. E lançou o livro agora, né, Rogério? Você esteve lá, né? Estive no lançamento da Andréa, que inclusive já tem convite, ela já está palavrada conosco, vai voltar aqui para a gente fazer um episódio do livro dela, sobre o consensualismo na Receita Federal. E ela está realmente liderando academicamente uma mudança de viés dentro abrindo realmente assim a Secretaria de Fazenda para um diálogo, né? Uma coisa mais... Federal, né? Receita Federal, para uma coisa mais contemporânea, né? Que é um pleito... Todo mundo que a gente traz aqui, seja da advocacia tributária, seja mesmo da Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente ouve isso, não adianta, porque a gente tenta sentar para conversar e a gente não tem essa coisa, essa cultura. Está mudando aos pouquinhos. A verdade é que tem programas aqui, transação tributária. Acho que a cultura do conflito está sendo superada, né? Essa cultura de só conversa no conflito, quando acontece o conflito, e não antes. Né? A própria transação tributária tenta trazer um pouco mais de alternativa a essa solução conflituosa de sempre levar tudo para o judiciário, né? O judiciário não comporta mais tanto processo tributário. Isso. A gente teve o Gustavo da Gama, né, Rogério, falando de conflito de competência em matéria tributária, que também é um tema... É um podcast / aula, porque esse aqui é muito interessante. Não dá para perder, porque a gente conversou de conflito horizontal, né, vertical, várias espécies de conflito, como se resolve, vários conceitos aqui. O Gustavo da Gama, que é professor da UERJ, que é advogado, procurador do município, então foi um episódio também que trouxe muita informação.
Teve a Natália, né, de Faria, né, falando sobre o comitê gestor Da reforma reforma tributária, que é essa preocupação também essa nossa preocupação também de como que vai ficar a solução desses conflitos, né? Se vai ser quem vai julgar, você vai ter o Estado e o município participando do contencioso. O comitê gestor é um supertribunal, é uma autarquia, eu acho, né? Não sei se é uma autarquia, tipo, mas tem CNPJ, dotação orçamentária, é um comitê gestor, realmente assim, uma personalidade jurídica própria que vai arrecadar, vai ter um órgão lá. Olha a importância que esse comitê gestor vai ter, e tem muita crítica, né, sobre a paridade dele, porque você não consegue representar 5 mil e tantos municípios com a mesma facilidade que 27 estados, unidades federadas. E, né? E Natália Faria, que é procuradora do Estado, ela está bem por dentro desse tema, está participando ativamente da construção do que vai ser esse novo cenário do comitê gestor. Uhum. Então é um episódio também que a gente recomenda muito. E teve o professor Adilson Rodrigues Pires falando sobre a arbitragem tributária, se isso é possível, se não é possível, nesse cenário que a gente está vivendo. O professor Adilson também já foi diretor da Faculdade de Direito da UERJ, foi meu professor na UERJ, foi nosso professor, né, o Rogério? Foi teu professor também. Sim. Lá na... CEPED UERJ, né? Eu fiz um curso de extensão. Muito bom. Ele é queridíssimo, falou... né? Por muitos alunos aqui, né? O professor Adilson. Sim. O professor Adilson é muito, muito conhecido. E falou sobre a arbitragem tributária, se há essa possibilidade ou não, como que isso vai acontecer. Tem um PL, inclusive o PL, ele tramitou, né? Logo depois que gravou o podcast, alguma coisa aconteceu que ele tramitou. Ele foi aprovado ali, né? Então, isso foi o que a gente teve esse ano e agora a gente tem alguns convidados, né, Rogério? O que acontece? A gente pediu para os nossos convidados enviarem uma mensagem para a gente sobre o seu destaque para o ano de 2024, que é um ano que está na reta final, e perspectiva para 2025, né? Evidentemente que a gente sabe que a reforma tributária é um tema que ocupa ali o centro de todas as atenções de quem opera o direito tributário, não teria como ser diferente. Mas vamos ouvir aqui carinhosamente as mensagens que nós recebemos. Em primeiro lugar aqui da querida Andréa Dueck. A gente vai ouvir aqui agora. Fabiano vai colocar aí, né, Fabiano? Vamos lá. Né, Rogério? Fabiano vai colocar ali. Vai colocar, Fabiano? Colocou. Boa tarde, pessoal. A pedido do Rogério e do Júlio, do podcast Tributos e Direitos, estou aqui para conversar com vocês e agradecer. Primeiro, agradecer a oportunidade do podcast Tributos e Direitos por me oportunizar a conversar um pouco sobre as novidades da Receita Federal, inclusive no âmbito da consensualidade. Segundo, eu queria dizer que um aspecto marcante em 2024 foi exatamente o final do ano de 2023, com efeito já para 2024 dos novos princípios constitucionais inseridos, né, na nossa reforma tributária, que não se limitam apenas à reforma tributária, eles se limitam ao sistema tributário nacional, razão pela qual, em outubro desse ano, com vigência para novembro, a própria Receita Federal, com base no princípio da cooperação, diante da sua conformidade cooperativa, implementou o Receita de Consenso e o Receita Soluciona. Ambos esses programas já estão em vigor e estão aí de braços abertos, oportunizando os contribuintes de realizar o consenso com a Receita Federal. E isso é muito importante por conta da reforma que vem aí. Porque se a gente começar a pensar em contencioso na reforma tributária, a gente vai para o raciocínio inverso, quando deveria ser primeiro o consenso, depois o contencioso, se tiver problema com o consenso, quando na verdade não haverá, porque o consenso veio para isso. Muito obrigada e feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo também para você, Andréia. Obrigado pela mensagem aqui para os nossos internautas que nos acompanham aqui e também no Spotify. Lembrando que a gente está em todos os tocadores de podcasts aí. Olha, Júlio, realmente ela trouxe uma realidade aí. 2025 é o ano do consensualismo, será? Ela lembrou bem, Receita de Consenso, Receita Soluciona. Vamos primeiro tentar buscar o consenso antes de litigar, coisa que no Brasil isso é uma mudança de paradigma total, bem completa, né? E destacou muitas novidades da Receita Federal do Brasil. Parabéns, André, pelo seu livro mais uma vez. Estaremos aqui ano que vem já te convidando
reiterando o convite, na verdade, para gravar aqui com a gente, para o episódio do livro. Ela se baseia nessa premissa, né, da reforma tributária da emenda constitucional 132, de alterar o artigo 145, parágrafo 3º, que trouxe diversos princípios, né? O princípio da simplicidade, o princípio da transparência, trouxe a ideia de justiça fiscal, positivou, que antes não estava positivado, e ela fala justamente da cooperação, que parece que é o que vai nortear a Receita Federal, pelo menos nessa perspectiva que ela está trazendo no livro dela, e também e ela é uma figura importante dentro da Receita Federal, que pode conduzir a Receita Federal para esse consenso. Então é muito importante isso que ela está falando realmente. Vamos trabalhar o consenso e o contencioso. O que a gente prefere antes? O consenso, né, tentar criar mais espaços de consenso, que parece que é o que ela defende, ou continuar nesse mundo de contencioso, onde Estado fiscal e contribuinte só conversam quando já tem uma autuação fiscal já em litígio. Então, isso é um tema importante. E agora, quem que a gente tem aí, Rogério? O professor Adilson também enviou um vídeo para a gente. Vamos aqui ouvir sabe as palavras do Adilson, né? O que ele tem a nos dizer. Olá, amigos. Uma antiga aspiração da sociedade brasileira, a reforma tributária foi aprovada pela emenda constitucional número 132. Já o projeto de lei complementar, a emenda de número 068, foi aprovado este ano, encaminhado ao Congresso este ano, em 2024. Ele tem quase 500 artigos e hoje se encontra no Senado para discussão. Basicamente, a reforma extingue 5 impostos para criar o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados e municípios, a contribuição sobre bens e serviços de competência federal e o imposto seletivo que incide sobre bens ou produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Milhares de leis, de atos milhares e milhares de atos administrativos e leis, a regressividade dos impostos sobre consumo e o custo adicional para cumprimento das obrigações acessórias realmente requeria uma reforma tributária que simplificasse tudo isso. Contudo, alguns avanços, tudo bem, eu registro aqui, como por exemplo o split payment, que determina que o tributo seja recolhido aos cofres públicos, tão logo ocorre o fato gerador. Além disso, tem o cashback previsto, que permite a devolução do imposto pago sobre certos produtos por consumidores de baixa renda. Também são pontos positivos. Agora, uma reforma tributária que afeta milhões de contribuintes, União, Estados e Distrito Federal, não poderia ser aprovada a toque de caixa como foi na Câmara dos Deputados. Concluindo, na minha opinião, o legislador brasileiro perdeu uma grande oportunidade de promover uma reforma justa, simples e igualitária, oportunidade que tão cedo não terá de novo. Grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado a você, professor Adilson, suas palavras sábias aqui, considerações. Olha aí, Júlio, destacou o split payment, o cashback social. Como é que a gente está no anglicismo aqui, né? Até agora, em âmbito de reforma tributária, o cara tem que apertar a tecla SAP, né? Não, agora tem o split payments. E ele também criou uma expectativa legítima. Ele falou, a sociedade estava há tanto tempo aspirando uma reforma que realmente simplificasse, né? Erradicasse uma série de problemas que a gente identifica, como o cálculo por fora, porque é um centro de tanta disputa. E ele lamenta no final, que ele entende que foi de forma assodada a tramitação do PL, da própria emenda, e eu tendo a concordar com ele. Mas ainda assim a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? Digamos assim, para tentar extrair aquilo que foi positivo dessa tramitação. Júlio, é uma realidade, não temos como fugir dela, né? Muitos termos novos, né, que a reforma está trazendo, métodos novos, split payments, essa questão que o mercado já usava, que os aplicativos usam também, dessa repartição da receita já ir direto para o destinatário. A questão do cashback, que veio com uma tentativa de diminuir
a tributação sobre a renda dos pobres, que é uma coisa que pode ser criticada também, e vai ser, de repente, um tema muito importante para a gente trazer para o ano que vem, para discutir exatamente esses métodos, do split payments, o cashback. Eu lembro da Natália Faria, a procuradora do Estado que veio aqui, a amiga nossa, que também estudou comigo na UERJ. Ela critica essa linguagem também americanizada, né? Que você poderia ter termos em português para representar esses procedimentos e a gente acaba importando os termos para dentro da nossa legislação. E o professor Adilson, né, acha que também, de uma certa forma, isso teria que ser melhor debatido e não tão rápido assim para ser aprovado, embora alguns defendam que, que essa proposta já estava rodando aí há muito tempo e só mudou o número e acabou aprovando aí uma proposta. Mas é um cara a se pensar também que quando a gente faz as coisas de uma forma muito apressada, acaba gerando mais conflito do que solução. E eu acredito que a reforma ano que vem, à medida que ela vai sendo costurada e implementada, a gente vai ter aí muito conflito também. Meu sonho é que a gente nunca mais visse uma modificação constitucional que dependesse de diplomas de lei complementar, né, para complementar a regulamentação, e essa minuta não tramitasse em conjunto, né? Já tinha que ser assim, emenda constitucional, anexo 1, pelo menos para a gente saber, porque às vezes a surpresa vem exatamente na lei complementar, às vezes até na lei ordinária, então seria uma boa prática em termos de processo legislativo. E o professor Adilson falou aí, né, que vai ter que ter um monte de regulamentação, um monte de ato administrativo, então pode ser que gere aí mais complexidade, contrariando até o novo princípio que a Constituição Federal trouxe, que é o princípio da simplicidade, que é uma coisa também que a gente não sabe o que é diante de tanta norma e complexidade que a nova reforma trouxe. É isso. E aí, Rogério, qual é o próximo aí? O Michel mandou para a gente um vídeo aqui. Vamos ouvir as considerações de fim de ano e de perspectiva para 2025 do Michel. Meus colegas do canal Tributos e Direito pediram que eu fizesse um pequeno comentário em relação aos temas tributários de 2024 e as expectativas de 2025. Bom, em relação a 2024, acho que um tema importante que foi decidido foi a resolução da exclusão do CMS-ST da base de cálculo da substituição tributária. Isso gerava uma grande insegurança jurídica para os empresários, isso foi resolvido pelo STJ, né? Em relação a 2025, eu acho que nós seremos largamente dominados pela reforma tributária, né, pelas definições da reforma tributária, em especial a tributação de imóveis, que está muito aberta, mas é um tema que eu tenho uma expectativa de ver resolvido favorável aos contribuintes, é o tema 1258 do Supremo Tribunal Federal, que é acerca da possibilidade de manutenção do crédito nas saídas interestaduais de combustível, energia elétrica, com a imunidade constitucional. Por que eu gostaria de ver isso resolvido? Porque isso afeta outros setores, né? Porque é uma discussão muito mais ampla do que está sendo ali se proposto. E o que é esse tema? É a discussão se eu posso ou não manter o crédito, porque a saída interestadual ela é imune, né? Na verdade, não é aquela imunidade de desoneração. Na verdade, é simplesmente uma mudança da competência de tributar do estado de origem para o estado de destino. Então, a operação é tributada. Se a operação é tributada, nós não podemos exigir a anulação do crédito das etapas anteriores. Isso, inclusive, constava do anexo único, do artigo 33 do anexo único do convênio 66 de 88. Na lei complementar, essa norma acabou não passando para a lei complementar, mas a manutenção do crédito, para mim, ela é totalmente legítima e eu espero essa resolução porque afeta outros setores, além do setor de petróleo, combustíveis e o setor de energia elétrica. Um grande abraço a todos. O Michel aí colocando cirurgicamente suas preocupações, né, Júlio? Primeiro ele destacou a figura como importante para 2024, a confirmação, né, que o ICMS, substituição tributária, não participa da base de cálculo da exclusão, né, da base de cálculo do PIS/COFINS, a exclusão. O STJ confirmou essa questão. Também ele sinaliza para 2025 uma preocupação da reforma tributária. Realmente eu percebo que tem muitas pessoas dessa área do mercado imobiliário que ficam preocupadas se vai ter um aumento, não vai ter um aumento, ainda mais o Brasil que precisa
de ter um crescimento de número de moradias, né? E vir, de repente, a reforma tributária encarecer essa grandeza. Não é o desejo, acho que de nenhum formulador de política pública, penso eu, até porque a Constituição coloca, né, essa questão da habitação como dignidade da pessoa humana. Então, é uma preocupação legítima, não é só isolada dele, eu já vi outras pessoas comentando. Sinaliza também um julgamento, isso é legal, muito pragmático. Ó, vai ter um julgamento, 1258 e tal. Essa discussão sobre o crédito de energia elétrica, porque a Constituição ela fala que a energia elétrica ela é consumida no destino, né? E, naturalmente, quando você tem uma saída não tributada, você deveria estornar o crédito da origem. Então, certamente, deve estar tendo alguma preocupação das empresas que vivem essa realidade aqui. É que você vai ter essa decisão na questão dos combustíveis e provavelmente esses setores mais estratégicos de energia, combustível, que lidam mais com isso, como envolve muito dinheiro, com certeza isso vai ser uma questão de preocupação. Agora, a reforma acabou com tudo isso, né? O ICMS já, daqui a 10 anos, não vai mais existir. Se nada for modificado, agora tudo é IBS, e a briga aí do IBS provavelmente vai ser das alíquotas, principalmente, de quem vai ser tributado ou não. Então, essa questão do ICMS, com o tempo, ela vai sendo mitigada, vai sendo diminuída, porque a briga agora vai ser dentro do comitê gestor do IBS, principalmente o IBS, né, que vai lidar com essas tributações do consumo. E quem é que a gente tem ainda aí? O professor Ricardo Lodge também nos brindou aqui com as suas considerações. Vamos ouvir as suas ambições ou preocupações, não sei, né, para 2025 também, o seu destaque para 2024. Salve, galera do Tributário! O ano de 2024 vai chegando ao final. E nesse ano, a atividade no direito tributário foi muito intensa, com a aprovação pelo Congresso Nacional do PLP 68, que, em nível de lei complementar, regulamenta a Emenda Constitucional 132. E no ano de 2025, tem muita coisa pela frente, com a regulamentação na esfera da lei ordinária desta reforma, onde serão fixadas as alíquotas, e aí que irá ser possível calcular o impacto real da reforma no bolso de cada segmento de contribuintes. E teremos também a discussão da reforma tributária do imposto de renda. Essa sim, ligada ao tema da justiça fiscal, que já foi anunciada pelo ministro Fernando Haddad e será brevemente encaminhada ao Congresso Nacional, com a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000 e a redução do imposto da faixa de R$5.000 a R$7.500. Para financiar esta perda de arrecadação, se propõe uma tributação mínima de 10% para aqueles rendimentos superiores a R$50.000 por mês, que geralmente são oriundos de lucros e dividendos hoje isentos. Portanto, o ano de 2025 promete muita discussão e debate no direito tributário. Até agora tivemos uma discussão que foi pautada pela simplificação na reforma da Emenda 132 e agora da Justiça Fiscal no Imposto de Renda. Vamos acompanhar. Boas festas para vocês. Muito obrigado, professor Ricardo Lodge. Lembrou bem, 2025, reforma tributária da renda. A gente não vai ter um ano de sossego, né? Porque a gente ficou no ano de 2024 muito em cima da regulamentação da reforma que foi aprovada no finalzinho de 2023, foi no finalzinho. Então, realmente, bem destacado pelo professor Ricardo, a atividade intensa do PLP 68, e toda semana era uma notícia, era um artigo, e agora, a gente estava conversando aqui agora, imposto seletivo, não vai mais decidir sobre açúcar, bebida açucarada, aquela coisa toda. Então, realmente, essa tramitação esquentou a nossa agenda aqui, né, de quem vive o direito tributário. Né? Para 2025, realmente, a grande expectativa é a definição da alíquota, né, que está se paquerando aí em torno de 28%, já, né, a alíquota somada do IBS e do CBS, a alíquota nominal, não a efetiva.
Que é o que vai definir, né? Se tem a carga tributária vai aumentar ou não, né? Colocando a gente ali ombro a ombro com a Hungria, que é a maior alíquota do mundo, de 28,5% quando se fala de IVA dessa magnitude. E também lembrou bem o professor Ricardo, que está conectado com a reforma do imposto de renda. Então, bastante coisa, né, Júlio? A gente vai ter bastante episódio, não vai faltar assunto para episódio do Tributo de Direito Podcast 2025, né? E tá de acordo até com os novos princípios, né? Justa fiscal. Se dizia que o ideal era que se fizesse uma reforma da renda. Ele lembrou bem, professor Ricardo, quando disse que os rendimentos acima de 50 mil, muita gente ali recebe dinheiro de lucros e dividendos que não pagam o imposto, são isentos de imposto. Então, se tentou, como ele disse, né, uma alíquota de 10% para esses rendimentos. Então, esse debate da renda, acredito que é o que vai pautar o ano de 2025, se o governo, né, se o atual governo mantivesse desejo de apresentar um projeto de reforma realmente da renda. Mas inclusive a Constituição manda, a emenda, né? 32 manda, né? Acho que até não sei se ainda está no prazo. Tem que ver isso, agora eu não me recordo. Passou o prazo já. Já passou o prazo, né? Já tinha que ter mandado, mas esse é o problema, né? Que a gente tem uma dependência muito grande da política, do momento em que se vai mandar esse tipo de reforma para se debater a renda, que sempre foi algo que se buscou, essa diminuição. Até a própria emenda 32 fala lá quando ela fala de cashback também, de devolver o dinheiro para o mais pobre, fala em mitigar, né, diminuir essa tributação sobre a renda do mais pobre. Então, se vai diminuir do mais pobre, alguém vai ter que custear isso, e aqui, ao que parece, são essas rendas acima de 50 mil. E o que a gente tem mais aí, Rogério? Agora, para finalizar, Daniel Alves, que foi nosso primeiro convidado, né, que a gente gravou, porque é um grande amigo nosso, então a gente não tem vergonha de dar alguma coisa aqui errada. Chama o Daniel, né? Apesar de toda a qualidade dele como procurador nacional, como professor de direito, né, como doutor pela UERJ, pesquisador. E também a segunda cobaia agora, quando a gente voltou aqui, a gente mudou o estúdio. Chama o Daniel aí tudo. Então, já participou 2 vezes aqui, na terceira já vai poder pedir música no Fantástico, né, Júlio? Quando eu gravar aqui novamente. Vamos ouvir aqui agora as palavras do Daniel Alves. E aí, pessoal do Tributos e Direitos, tudo bem? Olha, 2024 foi uma honra participar do podcast. Eu acho que o Júlio e o Rogério acertaram muito no formato, porque se comunicar em direito tributário é difícil, mas eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma leve, descontraída, até divertida. Foi bacana, eu fico acompanhando os episódios e espero muito mais em 2025. Né? Acho que a gente tem muito a aprender aí sobre vários temas. Bom, destacar alguma coisa em direito tributário em 2024 é uma tarefa, porque diante de tanta matéria da reforma, da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, tem muita coisa para se falar. Mas eu queria chamar a atenção para um acórdão do STJ, o RESP 2152642, que julgou a indetutibilidade de despesas com ágio interno. A gente sabe que é uma matéria difícil, né, que demanda análise de caso a caso para saber se houve o abuso de direito, mas a questão que eu chamo a atenção quando a gente fala de planejamento tributário, existe uma zona cinzenta grande ali de interpretação, né? Acho que existem várias interpretações possíveis. Aí eu acho que esse acórdão ele dá um direcionamento, estabelece algumas premissas que vão ser necessárias para a gente ter uma interpretação sistemática, né, do direito tributário no âmbito do planejamento. Eu acho que isso, inclusive, poderia ser feito e deveria ser feito em sede do processo administrativo fiscal, que é uma área melhor, mediante reforma, seria um espaço melhor para a dialética, para a gente conseguir construir um sistema que sai de precedentes em matéria administrativa, né? Mas aí fica a dica, a gente espera muito mais em 2025, que esse tema ainda vem forte, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau. Bom, tchau também para você, Daniel, muito obrigado aqui, muito boas as palavras dele. Trouxe um destaque. Primeiro, ele falou muito bem do podcast, né? Pô, a gente fica aqui agradecido, que bom, a gente encontra as pessoas. A gente estava, por exemplo, em Santa Catarina, né? Encontrou um pessoal lá que a gente nem, né, imaginava. Pô, eu escuto podcast, eu estou no carro, estou ouvindo, está muito legal. É bom esse reconhecimento, a gente agradece.
Falou da indetutibilidade do ágio interno, realmente esse julgamento acho que é recente, acho que é agora, do finalzinho do ano, né? Sim. Se eu não me engano. Sim. É um assunto que vai ter desdobramentos, afinal de contas, o viés de análise que foi utilizado para enquadrar algo como um planejamento tributário abusivo ou não pode ser utilizado para outras linhas de planejamento. O Daniel tem uma pesquisa extensa sobre isso, sobre o processo administrativo fiscal democrático, já gravou um episódio conosco, que é da tese dele de doutorado Isso. com relação a isso. Então, por isso ele fala com propriedade no assunto, como ele entende que esse tipo de situação, talvez, se o contribuinte, né, e a Fazenda pudesse entender a modelagem que o contribuinte está buscando, teria, quem sabe, um espaço menos litigioso para chegar nessa questão do RESP 21.252.642, que ele sinalizou. Então, é uma questão impactante. E muito obrigado aí, Daniel, pelas suas considerações, pelas suas palavras, não é isso? Essa questão do ágio é um tema muito complexo, né? Assim, pouca gente se aventura nesse tema da tributação dessa mais-valia nos planejamentos tributários. O STJ ele está divergindo, uma turma entende de uma forma que pode deduzir, a outra turma entende que não pode deduzir. Nessas questões de ágio interno. O que é o ágio interno? Essa mais-valia na aquisição de participação societária dentro de um mesmo grupo econômico. Isso tem gerado muita discussão porque se utiliza uma empresa veículo para fazer com que essa participação societária possa gerar essa mais-valia dedutível. Mais-valia é quando você paga além daquilo que você achou o preço justo da empresa. A empresa vale 1 milhão, paguei 10 milhões. O ágio, na verdade, é esse valor que você paga pela empresa, assim, resumindo muito, em que você espera que no futuro ela valha mais do que ela vale hoje. Então, se hoje ela vale 1 milhão e eu pago 100 milhões pelaquela participação societária, é porque eu espero que lá na frente, daqui a 10 anos, ela possa valer esses 100 milhões. Então, não é uma aposta, mas isso é baseado em diversos laudos e pareceres contábeis e isso faz parte do mercado, da negociação, da aquisição de empresas. E o governo, o Estado, em um determinado momento, ele, principalmente ali na época das privatizações, ele estimulou essa aquisição de empresas e que isso fosse feito. Era um estímulo, permitir deduzir o ágio para estimular a aquisição de empresas. O problema seja, aquela grana que você paga além daquilo que ela vale, vira uma dedutibilidade do seu IRPJ. Isso. E aí o que aconteceu foi que como determinados grupos começaram a fabricar esse ágio utilizando empresa veículo, empresa que não existe. Na verdade, ele criava a empresa só para poder fingir um investimento para poder deduzir futuramente esse valor que ela criou com essa empresa veículo dentro do seu próprio grupo. Então isso é que o STJ está debatendo hoje e isso envolve bilhões de reais, é muito dinheiro. Só no STJ, o próprio julgamento que o Daniel mencionou, está no YouTube, o ministro fica preocupado que só no STJ tem 100 bilhões de reais sendo discutidos nesse tema. Então é muito dinheiro, é o dinheiro da União, o dinheiro dos contribuintes que está em jogo ali. E vai ter essa discussão, o que é abuso de direito, já teve... Isso vai acabar indo para STF, você acha? Não, mas para a unificação da jurisprudência, porque são duas turmas que estão divergindo, então você vai ter que unificar aí. O que é abuso de direito nesse cenário de planejamento tributário em que se um grupo compra uma empresa do seu próprio grupo e diz que comprou com ágio, então não tem uma negociação de mercado ali, é o próprio grupo determinando o valor baseado em alguns laudos que ele contratou e usa uma empresa veículo para poder fazer com que esse ágio possa ser deduzido. Então isso é um tema muito complexo, o que é efetivo, o que é disfarce. Não pode falar que tudo é disfarce, porque tem realmente empresa que é do mesmo grupo que pode ter uma existência e tudo, e tem realmente pessoal que inventa, né, uma empresa ali para poder fazer um veículo só para poder economizar é um tema bem complexo, é um tema que... E é casuístico, né, Júlio? É caso a caso, não tem como generalizar. Não é toda empresa que faz isso, não é toda empresa que faz isso. Algumas empresas fazem para poder se capitalizar, mediante o uso do dinheiro público. Mas é um tema complexo, é um tema que ainda
é um tema à parte de tudo que a gente está falando aqui, porque se a gente perceber, todo mundo falou de reforma tributária. Então, o que vai pautar o ano que vem é a reforma tributária. Legal. A Andréia falou do consensualismo, né? Foi bem bacana aqui. Realmente, o professor Adilson comentou bastante sobre a questão da reforma tributária, né? O Lodge até lembrou da reforma sobre a renda. O Michel já foi muito, apesar de ressaltou as preocupações dele, mas ele abordou muito a questão do CMSST, comentou, e também sobre o crédito de energia elétrica nas saídas que não isenção ou não incidência. E também, por último, o Daniel, né, que retratou essa questão realmente esse acórdão, que é um acórdão marcante, porque afinal de contas eu sei que é um tema muito caro para os contribuintes para a Fazenda, e parece que isso aqui é um marco que pode colocar a coisa num rumo de definição, né? Porque agora pode ter uma divergência, né, Júlio? Pode ter uma... vai ter que definir, né? Vai ter que definir. Pode ou não pode? São os contornos que podem. As empresas também estão fazendo seus planejamentos, elas precisam saber se pode ou não pode, até para elas saberem como elas vão agir daqui para frente. Lógico que o abuso de direito é condenável, mas tirando do abuso de direito, eu posso usar a empresa veículo? Essa é uma questão também importante. Mas aí eu te pergunto, Rogério, qual a tendência para 2025? Eu fico com o Lodge. Eu acho que a reforma da renda vai ocupar o noticiário e as nossas mentes aqui em 2025. Não que a reforma sobre o consumo também não vai ter um lugar de destaque. A gente deve acordar, imagino eu, no primeiro trimestre aqui de 2025, já com o texto sancionado, sei lá, presumo, né? E aí sim a gente vai ter que entrar e se debruçar e entender realmente como vai funcionar toda essa... E a Síria aqui do nada, acordou do nada aqui a Síria, né? Mas e você, Júlio, para 2025, o que você acha? Eu concordo com você, eu acho que com o professor Ricardo Lodge, que eu acho que em termos políticos a reforma da renda vai começar a dominar o cenário. Eu acho que a do consumo já vai estar um pouco mais estabilizada, já vai se saber o que se quer com a reforma do consumo, e vai começar aí a reforma da renda. Quem é que vai pagar o imposto de renda mais, se vai ter mais, se vão tributar mais os mais ricos mesmo, se não vão, se vamos dar mais isenção, se não vamos, como que isso vai se configurar. Eu acho que a tendência vai ser essa discussão, que já era uma discussão que começou a se popularizar em 2013, quando o Thomas Piketty, um economista francês, escreveu aquele livro Capital para o Século XXI. Eu tinha acabado de terminar o mestrado, estava entrando no doutorado, e esse debate estava muito forte, onde ele diz que se nada for feito, os ricos vão ficar cada vez mais ricos e os pobres vão ficar cada vez mais pobres. E uma das coisas que ele indicava era que deveria haver uma tributação mais forte sobre a renda dos mais ricos, coisa que não estava acontecendo, e ele traz muitos dados, embora existam obras que o critiquem, mas o fato é que há um cenário de pouca tributação daqueles que ganham mais. Acho que o Warren Buffett chegou a mencionar isso também, que nos Estados Unidos ele paga menos imposto que os funcionários dele, então, proporcionalmente, né? Então é um tema que vai ter que ser melhor debatido em 2025. Vai iniciar em 2025, eu nem sei se eles vão conseguir fazer o mesmo que fizeram com a reforma do consumo, que era mais, vamos dizer, mais fácil para o mercado ficar ali debatendo do que a reforma da renda. Mas eu acho que é isso, Rogério. Então, o que você achou aí? Não, finalizamos aqui a nossa missão. A gente quer agradecer a todos que nos acompanharam aqui no YouTube ou nas redes sociais também, no Instagram, no Spotify, no Deezer, nos Apple Podcasts. Estaremos de volta aqui em 2025 com novidades, umas modificações aqui no espaço onde a gente grava. Agradecer aqui ao Fabiano, ao Juan, que sem eles esse projeto não seria possível. Agradecer a todos que vieram aqui. E também, para não perder o hábito, né? Já peço para você se inscrever no canal, né, Júlio? Continuar acompanhando, que tem muito material lá no Instagram. Compartilhar com os amigos. Pô, tem um amigo que é tributarista, compartilha com ele, a gente pede mesmo para compartilhar. Já Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Que agora a gente já está aí no fim do ano. E agora é festas. É isso aí, gente. Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aí, um 2025 de prosperidade, de sucesso, de um direito tributário, de um direito financeiro cada vez melhor para a sociedade, para os operadores, é tudo que a gente quer. Não é isso, Júlio? Isso aí. Forte abraço e até a próxima. Um abraço, fique com Deus.